5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. Aí, muito legal. Nesse dia 1º de maio, vem a turma linda de artes do 9º ano. Olha que arte que eu coloquei aqui, ó. Tudo para vocês. Lembrando que nós ainda estamos em quarentena, nós não estamos em férias. Vamos dar uma relembrada aqui na nossa última aula, que foi o cinema como forma de arte. Para fechar, nós vamos falar hoje sobre o som na 7ª arte, a imagem com cor, o cinema animado. Vamos compreender o desenvolvimento da 7ª arte e seus pontos marcantes na evolução da sociedade. Vamos falar sobre o primeiro filme animado de 1909, Fantasmagoria. Teve graça nenhuma. Vamos passar por 1920, na chamada sincronia entre som e imagem. Vamos a 1928, com o surgimento dos estúdios Disney. A era de ouro entre os anos de 1920 e 1960, e vamos desfilar pelo stop motion, o chamado quadro a quadro. Então, bota exclusivo, meu filho. Não dá trabalho para fazer. Vamos começar assim, ó. Após a invenção do cinema animado, quando lá em 1909, o primeiro filme de Emily Cole, o Fantasmagoria, surge com o seu realismo e o avanço nas técnicas de efeitos especiais do começo do século XX, o cinema chega a uma fase em que finalmente ganha uma popularidade impressionante, caindo no gosto das pessoas como forma de entretenimento relativamente barata. E junto com essa onda de novidades, duas delas revolucionaram a 7ª arte: sons sincronizados e cores, que são, na verdade, efeitos especiais. Os filmes já viam a grande necessidade de se possuir diálogos. Nas antigas películas mudas, um dos grandes nomes certamente foi Charlie Chaplin, ao interpretar Carlitos, Tempos Modernos, que faz uma grande crítica ao capitalismo, e outros mais, como, por exemplo, O Grande Ditador, onde ele faz uma sátira ao Hitler, não é? Essas falas, elas eram mostradas por meio de frases escritas, como cartazes. Desde a sua concepção, lá no finalzinho do século XIX, o cinema dizia respeito a imagens em movimento, como mostramos em aulas passadas. Essas fotografias animadas, que com o tempo foram ganhando estruturas mais complexas, sequências, uma narrativa e, com isso, passaram a contar histórias cada vez mais interessantes. Em 1920, a sincronia entre o som e a imagem surge justamente dessa necessidade de se comunicar melhor com os espectadores e gera uma demanda de recursos para que essas tramas pudessem ficar mais claras para quem estava assistindo os filmes. Essa sincronia existia de duas formas. Em película, quando ela já era gravada direto no filme, e em disco, já era mais complicado, porque dependia muito da habilidade do operador. O coitado tinha que trabalhar em sincronia, ou seja, exatamente junto com o filme. Muita gente já deve ter visto pelo menos trechos dos primeiros longas-metragens do começo do século XX. Eles eram mudos, ainda não tinham uma tecnologia que permitisse a gravação e a reprodução de sons de maneira sincronizada com as imagens em movimento. Para incrementar um pouco essa exibição, geralmente alguma música era tocada em paralelo à exibição da película. Além disso, os filmes já viam a grande necessidade de possuir diálogos. Nessas antigas películas mudas, as falas eram mostradas por meio de frases escritas, como cartazes, que apareciam intercalando as cenas. Outras coisas que precisavam ser ditas como partes de uma narração também eram incluídas usando frases, pois nada podia ser falado ainda. Desde o final do século XIX, grandes mentes envolvidas com a tecnologia do cinema
tentava criar algo que permitisse o uso de som sincronizado com as imagens em movimento dos filmes. O cinema ele era consumido cada vez mais por um número maior de pessoas em salas de exibição. Na mesma época, outros dispositivos que prometiam sincronizar som com imagens e exibir filmes não mudos foram criados, como o Fanorama, com PH, o Cronofone, com CH, e o Fono Cinema Theatre. Os problemas de todos eram a facilidade na perda de sincronia entre o som e a imagem, a falta de amplificação para que um grande público pudesse apreciar o áudio e ver o filme em uma grande tela. O limite de tempo de reprodução de som mal passava de 5 minutos. Bom, tivemos alguns avanços aí, como por exemplo, a adoção de sons e filmes, ela é um efeito especial. Sim, tanto que essa qualidade ela foi premiada juntamente com as proezas visuais da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, o Oscar, como nós falamos na aula passada. Apenas alguns anos depois foi que as categorias elas se separaram e passaram a refletir a complexidade desses elementos em um filme. Olhando por um outro lado, o cinema precisou se reinventar. Outras coisas precisavam ser desenvolvidas, como esses efeitos sonoros que acompanhavam certas cenas ilusórias. E tinha alguns problemas, como, por exemplo, o barulho de motores que não necessariamente estariam ligados para essas filmagens, sons de explosões que, na realidade, eram apenas encenadas e muito mais. Essa criatividade aprendeu muito com as transmissões de rádios, que já dominavam essa arte em seus programas e dependiam apenas do áudio. Em 1928, surgem os estúdios Disney, que trazem um camundongo arteiro de nome Mickey e tem um curta-metragem chamado Avião Maluco. Eu espero que vocês assistam. O uso de som no cinema, mais especificamente de gravações que eram produzidas de maneira sincronizadas com a imagem, conforme eu falei, foi um salto de importância incalculável para a história dos efeitos especiais do cinema, assim como a adoção de imagens coloridas. Essas duas ferramentas certamente foram cruciais para que essa arte se consagrasse e culminasse na Era de Ouro do cinema. Mas afinal, o que era essa Era de Ouro? Bom, os filmes que eram produzidos nos Estados Unidos entre os anos de 1920 e 1960 receberam essa alcunha, Era de Ouro. E os stop motion, ou quadro a quadro, eles são uma técnica de animação muito usadas em recursos de uma máquina fotográfica ou de um computador. Eles usam modelos reais em diversos materiais. Os mais comuns são madeira de árvore, que tem um tronco, e a massa de modelar. No cinema, o material utilizado que tem que ser mais resistente, maleável, porque os modelos precisam durar meses, porque os eventos de moda para cada um têm um desgaste diferente. Nem toda animação stop motion é composta por objetos. Tem também atores humanos que podem ser utilizados. São usados aproximadamente 24 quadros para se criar um único segundo de animação. Dependendo do processo, são tiradas até 600 fotos ou mais dos artistas. Então, bota exclusivo, meu filho. Me dá trabalho para fazer. Os modelos, eles são movimentados e fotografados quadro a quadro. Esses quadros são posteriormente montados em uma película cinematográfica, criando a impressão de movimento. Nessa fase, tem que ser acrescentados os efeitos sonoros, como fala, música e etc. Um dos mais conhecidos filmes feitos com a técnica de stop motion foi O Estranho Mundo de Jack, de 1993, que teve o roteiro de Tim Burton. Eu me apaixonei por A Fuga das Galinhas, no ano de 2000. Teve também Wallace e Gromit, em 2005, Coraline, O Mundo Secreto, em 2009, O Fantástico Senhor Raposo, no mesmo ano, e também teve A Festa do Monstro Maluco, lá de 1967, que a gente não pode esquecer. A Noiva Cadáver, em 2005, Frankenweenie, 2012, foram também dirigidos pelos Henry Selick e Tim Burton. E foram exemplos de filmes stop motion. A gente não pode esquecer,
também utilizado nas aberturas das temporadas de 1979 do seriado Chaves, Chaves, Chaves. Não contavam com a minha astúcia. Bom, os filmes em stop motion, eles podem ser feitos em casa. Você pode utilizar miniaturas, que pode ser uma simples brincadeira, pelo fato de sempre empregarem bonequinhos e porque esse tipo de animação pode chamar mais atenção do público infantil. Essa técnica também foi utilizada para apresentar aos alunos conceitos e técnicas de educação básica. O trabalho, vou falar alguns nomes enrolados, o trabalho de Pong Hen, Chun Hao e Min Chi demonstraram que essa prática é útil como estratégia de alfabetização midiática. Stop motion também é muito usado em vídeos de Gary Smoot, onde geralmente são utilizados elementos de Team Fortress 2, Half-Life 2 e Left 4 Dead. Bom, a gente encerra então essa parte e na próxima aula nós veremos com o grito interior. Olha o barulho. Se interior não faz barulho. Arte expressionista. Vamos falar sobre o movimento expressionista e sua relação com a arte moderna, característica da pintura artística impressionista e suas inspirações. Meu nono querido do coração, um beijo grande no coração de vocês, meus 22 anjinhos amados. Muito amor, muita paciência com o pessoal que está aí do seu lado, porque não estamos em férias, estamos em quarentena. Beijo grande, até a próxima.